A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o novo trabalho da cantora e compositora carioca Cecília Beraba, interpretando só canções de Jorge Maltner no disco Só o Amor Pode Matar o Medo. Cecília tem mais de 30 músicas em parcerias com Maltner e algumas delas compuseram o seu álbum anterior, Eterno Meio-Dia. Mas desta vez, Cecília preferiu interpretar só canções de Maltner sozinho ou com outros parceiros como Nelson Jacobina e Gilberto Gil. Um papo sobre a amizade, os escritos de Maltner e sua importância na música popular brasileira. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro falar com a Cecília Beraba. Uhul! Salve, Cecília! Ela está lançando um trabalho homenageando o grande Jorge Maltner, né? Mais um trabalho que ela homenageia o grande Jorge Maltner, chama-se Só o Amor Pode Matar o Medo. Nós vamos falar desse trabalho, né? Vamos ouvir umas 8 canções do disco. O disco está uma delícia de ouvir, canções incríveis, interpretações mais legais ainda. Então a gente vai falar desse trabalho. Mas antes de começar a falar do trabalho e conhecer o seu trabalho, Cecília, eu queria que você como cantor e compositor aí do Rio, fizesse uma avaliação com a gente desses tempos aí, esses 2 anos de pandemia, como é que você se virou do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, qual a avaliação que você faz desse momento que a gente está passando ainda, né? A gente pensou que 2022 tinha acabado tudo, não ocorreu isso. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação das suas questões aí, pessoais e também, claro, profissionais, como é que você se virou nesse tempo todo. Bem-vinda, Cecília Beraba. Obrigada. Primeiro, super obrigada pelo convite, é uma alegria estar junto, conversando sobre esse disco e, enfim, todo esse processo, que, aliás, tem muito a ver com esse período pandêmico, né? Então, eu começo a cantar muito novinha, eu tenho uma história com a música que é interligada à minha existência. Mas eu só fui conseguir gravar meu trabalho, e eu já sou compositora há muito tempo, mas eu só fui conseguir gravar agora, nos últimos 2 anos. Então a minha história fonográfica é pandêmica, sabe assim? Isso é muito curioso. Curioso. O meu primeiro disco, que é o Eterno Meio-Dia, que é um disco só de parcerias minhas com Jorge Maltner, eu estava na rodoviária, indo para São Paulo, dia 17 de março de 2020, quando fecharam tudo e eu não pude ir para São Paulo. Eu estava indo gravar umas coisas desse disco num estúdio aí, e, enfim, foi uma sorte, porque senão eu teria ficado numa quarentena longa por lá, do que na época ocorreu isso, as estradas fecharam. Então, isso pra você ter noção, eu estava assim, gravando o disco quando eu fui engolida pela pandemia, como todos fomos, né? Nesse período eu lancei o Eterno Meio-Dia, lancei 3 singles e lancei agora esse disco Só o Amor Pode Matar o Medo e lancei 2 videoclipes também, tudo de dentro de casa. A avaliação que eu faço é muito pessoal, porque é uma estrutura singular isso que eu estou narrando, né? Normalmente os músicos vão contar, eles começaram antes da pandemia, né? Então a minha situação é a seguinte, você fazer música independente, normalmente a construção de um público está ligada a fazer show. No meu caso, eu não pude fazer show. Aquele processo natural, né? Faz o disco, faz o show, para lá. E o show gera público. O show forma plateia. O show faz as pessoas te buscarem, te ouvirem. O show gera mais show. Quando você não tem isso, existe um buraco nessa construção de público, né? Que para algumas pessoas elas têm tentado suprir esse buraco, preencher esse buraco com a internet. Só que a internet é uma cilada, porque ela parece democrática e não é nada democrática, a não ser que você vire uma
uma pessoa de internet fale aquela linguagem, se adapte totalmente àquilo e fique reproduzindo esses padrões, não sei o quê, se você não era alguém antes, não é conhecido antes da internet, você não consegue entrar também no pique da internet, né? Então, na verdade, a minha vida nesse período tem sido a de acreditar na paixão do ofício, do fazer. E torcer para depois, quando as coisas abrirem, o negócio se transformar nessa segunda parte da minha profissão, que não depende tanto de mim, que é a questão de distribuição, é você chegar nas pessoas, né? Então eu tenho feito muito trabalho, e tem uma coisa interessante, por exemplo, que é o seguinte, uma coisa que eu consigo fazer da minha casa, mesmo sem fazer show, é mandar para os veículos, mandar para os jornais, mandar para as coisas. E os críticos, eles conseguem escutar, independente de quantos seguidores você tem, de quantas pessoas você, né, de quantos shows você fez no seu passado. Eles julgam o seu trabalho pelo trabalho que eles estão ouvindo. Então eu tive a sorte também de, assim, apesar de não ter condição desse movimento de gente e de shows e não sei o quê, de ter tido uma boa recepção da crítica especializada, de ter tido um espaço muito legal, num meio que é difícil também você ter espaço. Eu sobrevivo não sobrevivo da música, né? Ser artista independente é quase que uma doença psiquiátrica, assim. Você tem a neurose, tem a psicose, tem o artista independente de música popular brasileira contemporânea. Eu já ouvi muitas definições, essa daí é interessante. Muito legal, gostei. Mas porque você só investe, até chegar um ponto que você consegue ter um retorno, você só investe, né? E eu invisto sendo autônoma, sendo professora de música, sendo professora de canto, eu sou astróloga, a maior parte da minha renda vem de fazer mapa astral. Olha que coisa totalmente... Vou querer saber. Totalmente inusitada. Então, assim, minha vida tem sido essa. Trabalhar muito para pagar a minha carreira como artista, que são esses discos, essas produções, produzir, mandar para a galera e torcer para o mundo parar de acabar em algum momento. Muito bom. Então você segura a onda do ponto de vista financeiro, você respondeu, você segura a onda com outros fazeres, né? Você dando Exatamente. aula, fazendo mapa astral, trabalhando em casa com outras coisas, né? Com Mas tudo é duro, que é muito louco, né? Que você começa um trabalho uma discografia em plena pandemia. Pode ser muito chato isso, mas ao mesmo tempo você consegue apresentar o seu trabalho às pessoas, porque elas também estão, né, de uma grande parte isoladas e tal, e podem ouvir o seu trabalho. Parece um pouco contraditório, mas é legal, pode até dar certo, né? Não, então, você tem razão nisso, tirando a ponte que existe entre você pegar a sua música e você chegar até as pessoas. A internet, ela funciona por bolhas. Então é muito difícil você ultrapassar o microcosmos da sua convivência pessoal, entendeu? Então não é tanto assim, tipo, as pessoas estão em casa ouvindo, mas como é que as pessoas vão ficar sabendo dessa música? Isso é o difícil. E é mais difícil ainda a ideia de o seguinte: eu sou cantora, eu sou compositora, eu trabalho com milhões de coisas, eu aprendi a produzir porque eu tinha que produzir meu trabalho, eu nunca participei de um disco, eu não tenho nenhum amigo íntimo produtor, então eu fui fazendo eu mesma, fui aprendendo a fazer na prática. É muita profissão junta. É muito trabalho, sem contar isso, montar videoclipe, fazer release, descobrir como é que você sobe isso para uma plataforma, eu não tenho selo, não tenho gravador, é muito serviço. E aí você ainda ser marqueteiro publicitário e distribuidor, tem um ponto entendo. Que é possível. Mas veja bem, Cecília, eu estou há um tempão já nessa área aí, né? Acompanhando os artistas todos, do tempo que vinha o divulgador na rádio trazer o disco. Olha aqui o disco, ó, essa aqui é a Cecília, tá? Olha, vou trazer ela aqui no estúdio um dia para você conhecer. Ah, que legal. E também, quando eu trabalhava na redação de jornal, também vinha o disco com um material, um release em papel, escrito quem era a pessoa. Vou promover uma reunião, uma entrevista coletiva, você conhecer a Cecília lá do Rio de Janeiro, ela é muito boa, canta muito bem, está fazendo trabalho com o Jorge Malta e tal. Isso é das antigas. Hoje, né, o artista não tem mais aquela infra que tinha das gravadoras, ele é gestor, né? O artista hoje tem que ser gestor. Esse que é o problema. Então tem que lidar com tudo, é isso que você falou, com todos
as atividades, tem que ser organizar como vai colocar o disco, arrumar patrocínio, fazer isso, fazer aquilo, é muita coisa que você falou, é verdade. Porque hoje o artista é que nem você ser um empresário de uma loja de sapato, sei lá, qualquer coisa. Primeiro você precisa de um capital, você precisa começar a abrir a loja, botar os sapatos dentro, vender, entender sobre tudo, sabe assim? Então realmente um processo. E tem uma diferença, né? Antigamente as gravadoras davam uma média de 6 anos para a construção de uma carreira de um artista iniciante. Mínimo, né? Os caras investiam no mínimo durante 6 anos, 3 discos, 2 a 3 discos e tal. Então, na verdade, você falou bem agora, não eram 6 anos, eram 3 discos. Não mas tinha tinha essa ideia temporal, né? Mais ou menos. Era uma coisa, eram 3 discos. Às vezes podia ser um disco na sequência, outro e tal. Não era exatamente 6 anos. Agora eu me lembro, você acabou de puxar pela minha memória aqui. É mais ou menos assim, era 3 discos, né? Agora, você não tem também a imposição de uma gravadora hoje em dia. Você faz o que você bem quiser. Você tem essa liberdade total, no entanto, você tem que segurar uma série de afazeres aí, de coisas, de trabalhos e tal. A liberdade, ela é algo relativo, né? Ela é algo muito, muito sutil, porque, assim, o trabalho, por exemplo, que um cara que era, sei lá, produtor artístico fazia, de escolha de repertório, é uma capacidade de percepção sobre o que aquele artista tem para oferecer, o que existe de público, aonde esse artista poderia se ajustar para pôr dentro da personalidade dele servir. Isso é uma coisa, cara, que é muito interessante. A gente, quando trabalha sozinha, a gente fica sem perspectiva, a gente fica sem referência. E uma coisa é a gente fazer um som conceitual e tal, alternativo, e curtir fazer isso, mas chega um ponto que a gente precisa ter retorno. Entendi. Então, eu acho que, assim, realmente, eu adoro estar livre, eu posso botar quantos minutos eu quiser, eu posso ignorar todas as leis do momento sobre streamings e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de um suporte de olhares externos, de pessoas experientes, de pessoas que fazem aquilo há muito mais tempo do que eu, enfim. Tudo tem seu... É que nem remédio. É legal. Tem prós e contras, sabe? Tem a contraindicação, é isso que você está dizendo. Tem sempre... a contraindicação. Ele pode ser bom, mas tem a contraindicação. Mas é curioso você colocar isso, porque muitos, assim, defendem a liberdade total e tal, mas falta realmente... você tem um profissional da área que possa te orientar, pode ajudar o artista, né? Hoje em dia, eu acho que você acaba recorrendo aos amigos, né? Da área, eu acho que... Mas é muito difícil, você não vai ficar pedindo para os caras que estão trabalhando para darem pitaco. Eu, pelo menos, eu tento meter cara, vou fazer, então já que eu tô aqui fazendo, deixa eu meter. Mas se você for parar para pensar, os discos do Jorge, todos eram de gravadora. Para esse disco agora, eu tive que pedir autorização para Warner, para Universal, para GG. Os caras caretas pra caramba e contrataram Jorge Malter para milhões de discos completamente inusitados, com produções super loucas. Ou seja, eu tenho dificuldade de mas é legal, cravar sobre... Olha, Cecília, é legal você trazer isso aí, porque a gente traz os artistas novos e todos levantam a bola da total liberdade, mas você está colocando que o apoio é importante também, né? Você tem tendo a liberdade para trabalhar, mas tendo um apoio técnico, logístico. As gravadoras realmente davam apoio técnico e logístico, davam mesmo. Como eu acabei de descrever para você, como é que funcionava, né? Trazer o disco, tinha o divulgador de rádio, tinha o divulgador de jornal, tinha o sujeito o orientador, o produtor, tudo isso que a gravadora colocava a serviço do artista, né? E tem artista que reclama até hoje, da velha guarda que eu entrevistei, que os produtores colocavam certas imposições. Agora, por exemplo, você vai ser o novo não sei o quê, sabe aquela coisa que o mercado impõe, né? Então ele às vezes não... Tem artista mesmo que eu trouxe aqui a discografia, vou te dar um exemplo, em vez de ficar falando, tem um artista. O Odair José veio aqui, né, e a gente conversou muito longamente. Aí ele falou assim, uma parte da minha discografia eu não gosto. Eu falei, mas como, Odair? Porque a gravadora queria que eu fosse o novo Roberto Carlos e não é legal aqueles discos lá. Eu falei, pô, mas
Como que você fala isso? Não, é verdade, na época é isso. Estou te falando agora o que eu pensava na época, mas eu tinha obrigações financeiras, então eu me adaptei. E é difícil saber, você vai falar assim, porque não dá hoje em dia, a gente não tem mais como medir isso aí, mas você vai falar assim, pô, talvez tenha sido por isso que o cara conseguiu construir uma carreira tão popular quanto a que ele teve. E aí se ele fosse hoje em dia ter que escolher entre ter uma carreira popular ou gravar aqueles discos da maneira com que ele estava pensando daquele jeito, será que será que ele escolheria? Será que talvez não seja super precioso realmente esse momento que dá um investimento alto que você sozinho não consegue dar? Você chega num lugar e depois você consegue gravar suas coisas? Eu tenho minhas dúvidas. E eu não estou falando isso. Ele fez independente, o Para de Tomar a Pílula, todos os clássicos, foi independente, porque depois ele foi, as gravadoras contrataram ele de volta. Foi assim mesmo, a história dele é curiosa também. Eu estou falando isso de um ponto de vista de alguém que odeia marra e que não é nem um pouco mainstream, assim, minha música não é comercial, não é nada disso, sabe? Eu nem tenho vontade de ser isso. Meu grande mestre do cotidiano é o Jorge Maltner. Mas, aliás, assim, você coloca as questões meio Jorge Maltner, né, já. Tipo assim, isso não é exatamente o que se pensa, ou, né, aquela colocação do que se está aí dizendo e tal. Questionando, né? O olhar inquieto e questionador dele, que você acha que já, com a convivência, já assimilou. E eu acho muito legal. E já tinha em comum, né? A gente se acolheu um ao outro também por conta disso. Claro. E eu acho legal você falar isso, porque muita gente valoriza a liberdade, parará de tudo isso, mas o trabalho que dá, né? Nós sabemos como que é, o trabalho que dá é muito grande. Né? E a gente não tem tanta liberdade assim. A gente não tem tanta liberdade. Eu não tenho grana para pagar o que eu gostaria de pagar em produção musical. Eu não tenho grana para contratar todos os instrumentos. Eu não tenho grana para estúdios caros. Eu não tenho. Então, assim, a minha liberdade também é relativa. Não é assim. Não é assim tão simples. Legal, bem colocado. E a gente até antecipou, você citou rapidamente aí, a questão das redes, né? Que a gente discute aqui o dilema das redes, que eu acho que o artista é muito mal remunerado através dos streamers de música, e é um tema que a gente discute aqui. Você já antecipou esse tema, depois você fala um pouquinho mais sobre isso também, porque é outra coisa, né? Na pandemia, o que se tem é a música digital, a música nas plataformas de streaming. E a remuneração disso é pouca. É ridícula. É ridícula. Muito bem colocado. Ridículo. É isso aí. Vamos começar. Estou adorando. Cecília, vamos começar a mostrar aqui o disco. Vamos falar pelo disco, senão a gente vai falando só que o papo é uma delícia, mas eu tenho que tocar as músicas. E eu combinei com você que vou seguir aqui uma linha do disco mesmo, como você estruturou, né? Quer dizer, a ordem da ficha técnica como você imaginou. Então, a primeira música é Olhar Bestial e a segunda é Salto no Escuro, que também tem, ao final, o Jorge Maltner vai citar Rambo e tal, vai ficar legal, né? Então, fale um pouquinho dessas duas músicas para a gente começar a ouvir o disco juntos aqui. Diga lá. Olhar Bestial... Olhar Bestial é uma música do Maltner no período expressionista dele, o começo da carreira dele ali, final dos anos 50, começo dos anos 60. E é uma música que eu gosto muito, tem uma harmonia muito interessante, tem uma melodia muito interessante, uma letra maravilhosa, meio Maísa, né? Olhar Bestial e tal, não sei o quê. E eu quis gravar de uma forma solta, ela é uma música que eu fiz em tempo livre, não tem grid, não tem andamento marcado. Gravei... Aqueles cliques, né? Não tem isso. Eu fui na minha espontaneidade naquele momento, e o Aquiles gravou aquela trompetada toda em cima, em tempo livre. Então foi uma experiência muito interessante. Depois que eu tirei a base que eu tinha feito para ele gravar em cima, eu tive que decorar toda a estrutura dos trompetes dele para entrar no tempo, gravar no estúdio certinho, porque não tinha clique, né? Então é uma música que eu gosto muito. O Aquiles é um gênio, depois eu posso até falar mais dele, ele tá pelo álbum todo. E o Salto no Escuro é um sonho realizado, é a minha música preferida do Jorge, ou uma das. E eu sempre tive essa vontade de regravar com ele, já falava disso há muitos anos com ele, e agora nesse disco eu tive essa oportunidade. Eu gravei na casa dele, aliás, com esse microfone que ele cantou nele. E é isso, é uma versão
que eu queria trazer uma coisa que eu gosto muito da música popular brasileira antiga, que é essa coisa de uma orquestração, sabe? Assim, eu sou muito fã de Elza Soares, então aquelas bandas cheias de metais, sabe? Pianinhos flutuantes, então é uma música... Legal, e ele citou no final o Rimbaud por quê? Tinha a ver com tudo? Por que rolou? É uma frase, inclusive o Jorge tem uma música baseada nessa frase de Rimbaud que chama Bomba de Estrelas, eu acho, que ele fala: foi reencontrada a eternidade e ela é o mar misturado ao sol. É uma música muito linda, tá num disco dele de anos atrás, eu acho que tá no Estilhaços de Paixão. Então é uma frase que ele gosta e que na hora que acabou a gravação, ele terminou de cantar e ele falou assim numa explosão de espontaneidade. O estilo. Você é especialista em Jorge Maltner, né? Depois você sabe tudo de Jorge Maltner. Então vamos ouvir o Olhar Bestial, e tem os trompetes do Aquiles Moraes, que a Cecília bem destacou aqui, na voz da Cecília Beraba, e na sequência Salto no Escuro, a música do Jorge Maltner, aí, parceria com o Nelson Jacobina, que tem o baixo e guitarras do Regis Damasceno, a bateria do Thomas Harris, os trompetes do Aquiles Moraes, pianos do Antônio Guerra e voz do Jorge Maltner com a Cecília Beraba. Desculpa, posso parar? Masterização e mixagem, Léo Moreira, nossos técnicos são sempre fundamentais na ficha técnica. Isso aí, ficha técnica completa. Roda! Não leve a mal, mas seu olhar é bestial. Tem olhar de fera, tem olhar de triste, tem olhar de primavera, tem olhar de quem só bebe uísque. Mas não faz mal, não. O seu olhar, sim, sim, é bestial. Porque você um dia olhou demais pro amor, e quando viu que o amor não era aquilo que a gente espera que ele é, passou muito mal e ficou desde então com esse olhar bestial. Não leve a mal, mas seu olhar é bestial. Tem um jato de luz saindo do meu crânio para o seu crânio. Ai, meu amor, ah, como eu te amo. Tem dois arco-íris unindo o meu coração ao seu coração. Ai, meu amor, é mais que paixão. Tem mil horizontes com gritos e fontes no nosso caminho. Lágrimas de doçura, tudo isso uma loucura de 1 milhão de carinhos. E o amor que é tão raro hoje em dia, em que tudo é tão caro que já virou mercadoria.
Nosso beijo explode o passado e o futuro, porque o amor sempre é um salto no escuro. Porque o amor sempre é um salto no escuro. Tem um jato de luz saindo Do meu crânio para o seu crânio. Ai, meu amor, como eu te amo. Tem dois arco-íris unindo o meu coração ao seu coração. Ah, meu amor, é mais que paixão. Tem mil horizontes com gritos e fontes no nosso caminho. Lágrimas de doçura, tudo isso é uma loucura de 1.000.000 de caminhos. E o amor que é tão raro hoje em dia, em que tudo é tão caro, que já virou mercadoria. Nosso beijo explode o passado e o futuro, porque o amor sempre é um salto no escuro. Porque o amor sempre é um salto no escuro. Porque o amor sempre é um salto no escuro. Foi reencontrada o que? A eternidade. Ela é o mar misturado ao sol. E estamos de volta com a Cecília Beraba. Estamos falando direto do Rio de Janeiro. Ela está na Tijuca, está falando do disco Só o Amor Pode Matar o Medo, que é um trabalho que ela fez com músicas do Jorge Malta. Eu estava falando que você é uma especialista em Jorge Malta, né? Também você convive com ele, conhece a obra dele. Como é que pintou essa coisa? Você, Jorge Malta e você? Você e eu e você. Eu era uma especialista em Jorge Maltner antes de conhecê-lo pessoalmente. Olha, Eu legal. um dia caiu um raio assim na minha cabeça. Eu ouvi o Jorge de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. E eu olhei aquilo e eu pensei, bicho, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque eu sou cantora há muitos anos, já fiz de tudo que um músico, uma instrumentista, uma cantora pode fazer na pauleira cotidiana dessa profissão. Então, de peça, locução, spot, até festinha infantil, tocar em bar, tocar bossa nova na rua, viajar tocando, tudo isso eu fiz na minha vida. Mas eu não queria ser intérprete. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu não queria só ser intérprete, nem ser só intérprete e compositora. E quando eu ouvi o Jorge nesse dia, eu já ouvi Jorge, né? Jorge existe no nosso imaginário desde sempre, mas assim, nesse dia que eu ouvi ouvindo, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu tinha em casa a Mitologia do Caos, que é um apanhadão com todos os livros do Jorge. E aí eu abri para ler. E quando eu comecei a ler a Mitologia do Caos, eu pirei. Eu estava num momento mega difícil da minha vida, numa baita depressão, tinha terminado um relacionamento abusivo, dificílimo para mim e tal. E foi uma iluminação, assim, foi incrível para mim. Então eu li e eu tive uma leitura, eu peguei e li tudo do Jorge. É muita coisa, gente, é enorme o trabalho do Jorge. Tem. E é muito material. Então eu li tudo, blá, 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 ouvindo tudo. E aí depois eu comecei a fazer esse processo de novo, dessa vez numa leitura e numa audição muito ativas, assim, ou seja, lendo, escrevendo em cima do que eu estava lendo, montando show em cima do que eu estava ouvindo, tirando todas as músicas, desdobrando nas minhas próprias viagens fenomenológicas sobre o que aquilo representa, porque o Jorge ele construiu uma filosofia mesmo, sólida, com aforismos, ele criou uma coisa muito interessante. Então, quando chegou um ponto que eu já estava há muitos anos naquilo,
Ninguém aguentava mais me ouvir falar de Jorge Maltner e do Caos com K, todo mundo já estava, meus amigos, minha família, ninguém aguentava mais ouvir. Eu tomei coragem e resolvi me aproximar dele, convidá-lo para fazer uma participação numa música que eu ia gravar na época. E aí eu cheguei mais cedo num show que ele estava fazendo em Botafogo, e o Jorge é sempre a primeira pessoa a chegar e a última a sair, como ele diz. Ele chega sempre antes. E ele estava sozinho, sentadinho assim, e eu cheguei com um LP na mão, meu LP preferido, Mil e Uma Noites em Bagdá, e sentei do lado dele e pedi para ele autografar e já comecei a falar todos os meus desdobramentos sobre o que eu achava, o que eu pensava, como é que tudo se ligava, minhas impressões, não sei o quê. E aí ele topou ouvir meu material, enfim, e aí depois que ele ouviu, a gente foi ter uma conversa, sentamos para ter uma conversa na casa dele, e foi um alinhamento total, uma harmonia total, e quando a gente acabou de conversar, ele falou para mim assim: as estrelas te mandaram, daqui até o fim da minha vida a gente vai se encontrando pelo menos uma vez por semana para eu ir te passando as coisas que eu acho que é preciso que eu passe, e depois que eu morrer, eu volto para te assombrar. E aí eu olhei e falei: mais? Você vai me assombrar mais do que você já me assombra? Essa daí é muito ele, né? Depois que eu morrer, eu volto a se assombrar. Eu volto para te assombrar. E foi assim mesmo, e tem sido assim há anos. E quando aí foi esse encontro aí no Botafogo? Que ano que foi? Foi em 2016. 2016. E tem sido muito interessante, porque aí eu tive uma oportunidade de reler tudo do Jorge uma terceira vez, reouvir tudo do Jorge, mas ali já do lado dele. Então eu pude conhecer muito bem essa engrenagem minêmica dele, essa coisa do fazer poético cotidiano. Então a gente sempre se encontra, tem épocas que a gente se encontra várias vezes por semana, tem épocas que só uma vez por semana, mas é muito constante. E é sempre um mergulho filosófico, fenomenológico, e tocando, e cantando, e pensando junto. Às vezes a gente fica parado olhando para uma árvore horas, e falando das folhas, e dos bichinhos, e, sabe assim? Legal. Então é muito bonito, é uma sorte minha, assim, muito grande você ter a oportunidade de você conviver com uma pessoa que você tem tanta admiração intelectual, artística, poética. É um privilégio. Legal. Quando a gente fala aqui nas conexões, né, a gente fala que existe uma coisa que acontece que pinta uma conexão com uma pessoa, um amigo, um músico, enfim. Você que estuda os astros também, agora eu quero juntar tudo. Como é que foi? Como é que foi essa conexão? Como é que é a conexão Jorge Maltner e você? Como é que é esse alinhamento? Vocês usam essas palavras, né? Não sei se é certo. Em que sentido? Em que sentido que você diz? Astral. Eu não sei exatamente, não entendi exatamente o que você quer que eu te responda, mas assim, eu acho que o que existe entre mim e Jorge é uma coisa muito interessante de duas gerações. Quando a gente foi fazer um show no Manouche, antes da pandemia, e aí, na hora de escolher o nome do show, eu falei: Jorge, escolhe, que você é ótimo com o nome. Aí ele falou, como é que era? Era o tempo, a música une aquilo que o tempo tão rigidamente separou, que é uma tradução feita por ele ali da Nona Sinfonia de Beethoven, a Ode of Joy. E isso é muito poderoso no sentido de alinhamento, porque a gente tem uma diferença de 50 anos. Você ter um complemento muito interessante. O Jorge tem coisas que eu não tenho ainda. E eu tenho coisas que o Jorge hoje em dia não tem mais. E isso é muito legal, é um jogo muito equilibrado, muito bonito. É desequilibrado no sentido macro, né, para quem está de fora, porque o Jorge é imenso, mas no cotidiano é muito, muito legal, muito bom, muito equilibrado, assim, muito divertido, muito afetuoso, muito. E existe essa questão do astro mesmo, de juntar se eu sou o signo tal, eu nasci num dia tal, tem a ver com isso e tal, ou as conexões existem independente disso? Olha só, eu sou astróloga mesmo, então tudo eu avalio astrologicamente. Essa é a pergunta. Os trânsitos astrológicos, as sinastrias, isso tudo
eu levo em consideração. Agora eu também tenho, eu brinco que eu sou das bruxas a mais cética, assim. Eu tenho uma técnica, né, desenvolvida. Eu comecei a aprender tarô, eu tinha 9 anos de idade. Eu nasci em terreiro de Umbanda, essas coisas assim. Então esse mundo místico é muito parte da minha vida. Eu sempre trabalhei com intuição, com essas coisas assim. E eu faço astrologia, eu pratico astrologia por desacreditar que um negócio possa ser tão incrível assim. Então eu fui aprender astrologia. A astrologia é muito difícil de você aprender. Essa astrologia que a gente vê no cotidiano é que nem a autoajuda é para psicanálise. É nada, não é psicanálise. Autoajuda não é psicanálise. A astrologia de internet, de signo, não tem nada a ver com a astrologia, grande astrologia, sabe? Então eu fui atrás de estudar isso e passei anos estudando isso para ver qual que era dessa maluquice. E à medida que eu fui vendo na prática, aprendendo as efemérides, fazendo os cálculos e vendo na minha própria vida, vendo os trânsitos passados, o que aconteceu, eu fiquei muito chocada. E quando eu comecei a atender clientes, isso ficou muito mais forte, porque todos os dias eu atendo pessoas que eu nunca vi na minha vida, e sempre remoto, né? Eu tenho muito mais clientes de fora do Rio. E é incrível como é que aquele negócio funciona, sabe assim? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma realidade da minha interpretação de mundo, né? E eu acho que nem todo mundo tem muita ligação, e eu entendo. E aí o Jorge tem uma frase que eu gosto muito, do Deus da Chuva e da Morte, que ele fala: misticismo é teatralidade séria. Então... As frases dele são ótimas, né? Muito bom. É genial. E é isso. Ou seja, claro, a nossa sinastria conheço de trás para frente, frente para trás, olho os trânsitos para ter calma na minha vida, para entender o tempo das coisas, mas não tem nada que eu vá falar assim de astrologuês óbvio que vai chegar perto da grandeza desse encontro independente dos astros, né? E que os astros só têm uma linguagem simbólica para explicar, né? É verdade. Eu, como jornalista, sou cético mesmo com relação à questão da astrologia e tal. Mas eu, às vezes, me surpreendo ficando espantado até e percebendo as conexões que existem, né? E quando vai ver, tem uma coisa ali atrás, alguma coisa que juntam as pessoas, né? As pessoas do ponto de vista místico mesmo. Existe isso. Então, existe às vezes, uma ressonância, mas que não precisa da astrologia para ver isso. Isso mesmo. Você vê isso quando você bate o olho, você vê, você sente. A astrologia, na verdade, é só uma forma de você falar isso que a linguagem linear contemporânea, e antiga mesmo, não tem condição de descrever muito bem. É essa sensação polidimensional, vibracional que... enfim, que define a sua personalidade ou que pelo menos sugere a sua potência de personalidade, os encontros, os momentos. Né? É que nem a música. A música é um alfabeto, a música é um idioma, é uma estrutura simbólica. E a astrologia é a mesma coisa. Entendi. Porque por exemplo, às vezes eu falo, o cara tem um signo tal, signo de... Às vezes muitas vezes eu não acredito. Mas quando o cara fala, mas o cara tem aquele... Aí tem uma coisa que realmente tem a ver, né? Por exemplo, estou falando com relação aos meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor. O cara é assim, ou ele é Capricórnio, ele é assim. Tem coisas parecidas mesmo, embora eu não acredite nisso, mas quando você vai ver... E afinidades também, né? Afinidades que ocorrem, olha, tem muito a ver porque tem uma ligação ali que a gente não entende, isso a gente não sabe traduzir, né? E assim, isso que você está falando é que nem a gente pegar e querer, o cara tem o sol em Capricórnio, ele é assim, assim, assado. É que nem a gente virar e falar assim, olha, o cara tem uma mão assim, então ele faz isso. Você não consegue falar o que o cara é olhando a mão dele, né? O sol de uma pessoa não é nada dentro do mapa, é um pedaço, quer dizer, é tudo, é muito grande, mas assim, não é nada no sentido de um mapa, ele é uma pessoa inteira, o seu corpo é um corpo inteiro, você precisa olhar o negócio, a estrutura toda, todos os planetas nas casas e tudo mais, é complexo, mas é muito interessante, muito rico, e eu nunca tive a experiência, eu atendo já há um tempo, há uns anos, eu nunca tive a experiência de um cliente chegar na minha frente e não se sentir, não se identificar com aquilo que a técnica astrológica tem a dizer sobre ele. É verdade.
Legal. Então é muito interessante. Só para saber qual que é o signo do Jorge Maltner. O Jorge é Capricórnio, fez aniversário anteontem, dia 17. Ah, não. Aliás, estamos em março, né? Desculpa. Mas ele é de Capricórnio. Eu falei ele dos Capricórnios que eu... Fala. Você viu que eu citei os Capricórnios. Eu tenho 2 filhos Capricórnio, por isso que eu citei, né? Então tem essa coisa, né? Curioso, e tem algumas semelhanças ocorrem, né? Não que eu acredite nisso, mas que existe, né? Aquela história, né? E é muito legal. Não creio nas bruxas, mas que elas Total. Mas tem uma coisa muito interessante, o Jorge é um grande exemplo disso. Tem muito tempo que eu faço uma pesquisa com mapas de artistas. Porque, enfim, é a minha área de profissão. É a sua área. Né? E aí tem um negócio muito legal, que é assim, as pessoas acham que o artista, ele é o doidão, né? Ele é o cara, é o pisciano, é netuniano, não sei o quê. Tudo bem, Netuno vai estar forte, vai ter uma influência. Mas os artistas mesmo, que trabalham com isso, que vivem disso, que constroem uma carreira, normalmente têm signos muito práticos. Tem um Saturno muito forte, tem coisas que dão a eles disciplina, porque desde o primeiro passo para você fazer música, que é você começar a estudar música, até sobreviver nesse meio, precisa de umas coisas assim. Então o Jorge é capricorniano, com ascendente em virgem, lua em virgem, e você olha o Jorge e você fala, pô, esse cara deve ser aquário, com peixes, com não sei o quê. Não, então é muito sutil, é muito interessante. E você? Eu sou Gemini louca, eu tenho Sol e Lua em Gêmeos, ascendente em Leão. Perfeitamente. Depois... depois dessa explicação. Não, porque eu acredito nas afinidades. Quando essa igualdade de 50 anos de diferença de idade, se tem uma afinidade na cabeça ali, isso não existe. Né? Essa diferença de idade não importa. Não é nada, não importa não é nenhuma, nada. Né? E às vezes as pessoas... Tem caras que eu conheço assim, falei, esse cara é de outro tempo, né? O jeito dele, né? E eu estava lendo agora há pouco, que você estava lendo o seu material, e aí o Paulinho da Viola estava dizendo que ele era um cara de outro século, que ele ainda não está nesse século. Ele se sente um artista de outro século. Mas eu me sinto um pouco assim. Eu me sinto um pouco assim também. Aliás, os meus amigos todos são muito mais velhos do que eu. A minha melhor amiga tem 20 anos a mais do que eu. E a minha cabeça musical, apesar de eu operar muito bem nesse século e ter sabe assim, uma estrutura de liberdade muito à frente do que a gente está vivendo, porque se eu sou meio do século passado, nossa estrutura social contemporânea está vivendo na era vitoriana, né? É verdade. É um negócio, a gente está quase voltando, né? Então, enfim, eu acho que a gente trafega pelo tempo. O Jorge é muito à frente, às vezes ele tem coisas assim, muito de uma estrutura também de passado. Então, somos navegantes do tempo. E a sintonia está clara aí nesse trabalho que você tem feito com ele e agora apresentando esse trabalho das canções que você escolheu. Vamos ouvir mais duas, Rainha do Egito e qual? Menino Carnavalesco, nessa ordem. Rainha do Egito, Menino Carnavalesco. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Rainha do Egito é uma música que eu queria uma pegada meio cigana, assim, nela. É uma música que eu gosto muito. Tem parte desse disco que eu fiz pensando em ter um repertório legal para fazer show. Rainha do Egito é um exemplo disso. E Menino Carnavalesco, eu queria fazer um tangão rasgado. Eu gosto muito de tango, eu gosto muito de Lágrimas Rios, gosto muito das mulheres cantoras de tango. Então, apesar de não ter uma técnica, né, não ter desenvolvido um estilo vocal desse, eu me larguei ali vocalmente para fazer o meu próprio tango, com Antônio Guerra maravilhoso, brilhando, e o violão do Glauber, que também é um violão incrível para o tango, marca quase uma percussão, é incrível. Que é o Glauber Seixas que está falando. E Rainha Exatamente. do Egito tem o mesmo time que eu já mostrei antes, o Regis Damasceno na guitarra, no baixo, o Thomas Harris na bateria, os trompetes do Aquiles Moraes. Basicamente essa é o time, né? Pianos do Antônio Guerra e você cantando a Rainha As do músicas Egito. cheias, o time é esse mesmo. E o Antônio Guerra, além do piano, está tocando acordeon no Menino Carnavalesco. Que nós vamos ouvir agora. Roda! Eu sou a rainha do Egito.
Sou a filha do faraó. Sou uma dessas mulheres que namoram a lua e o sol. Eu sou cartomante de esquina. Sou bailarina de um cabaré. Sou uma dessas meninas que andam descalças e a pé, me mandando pela louca madrugada, com um cigarro aceso em cada mão. Porque o ser humano, seja homem ou mulher, é uma eterna criação. É uma eterna criação. Ai, posso te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. Eu quero te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. Mas é a barra pesada que está chegando. É a barra pesada que está chegando. Tudo menina, menino joia dançando. Tudo menino, menina joia dançando. Eu sou a rainha do Egito. Sou a filha do faraó. Sou uma dessas mulheres que namoram a lua e o sol. Eu sou cartomante de esquina. Sou bailarina de um cabaré. Sou uma dessas mulheres que andam descalças e a pé, me mandando pela louca madrugada, com um cigarro aceso em cada mão. Porque o ser humano, seja homem ou mulher, é uma eterna criação. É uma eterna criação. Ai, posso te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. Eu quero te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. Ai, mas é a barra pesada que está chegando. É a barra pesada que está chegando. Tudo menino, menina joia dançando. Tudo menino, menina joia dançando. Menino carnavalesco, menino grotesco, que tem os lábios inchados, ai de tanto apanhar do papai. Chegará um dia em que você terá os lábios inchados, mas é de tanto beijar. E quando aquela mulher que tem mais idade que você e que tanto te ama vier, você que nada reclama perderá os lábios teus, pois eles de tanto beijar então vão se evaporar, vão se evaporar.
beijados, ai de tanto apanhar do papai. Chegará um dia em que você terá os lábios inchados, mas é de tanto beijar. E quando aquela mulher que tem mais idade que você e que tanto te ama vier, você que nada reclama perderá os lábios teus, pois eles de tanto beijar então vão se evaporar, vão se evaporar, vão se evaporar, vão se evaporar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. E estamos de volta com a Cecília Beraba, diretamente do Rio de Janeiro. Nós estamos falando do disco Só o Amor Pode Matar o Medo. Nós já falamos de muitas coisas, e até de astros, porque ela é profissional do ramo, astróloga, né? Mas também é cética. Eu acho engraçado isso. Você é um astrólogo que também não tá assim, né? Não. Tem um ceticismo aí. Né? Eu acredito, vou te falar que eu acredito. Eu acredito que tudo é o cérebro, é tudo uma hora, porque a ciência tem, para ser ciência, tem uma metodologia. E a metodologia científica exige um tempo específico de compreensão, de testagem e tudo mais. Eu acho que uma hora a gente vai conseguir entender essa capacidade humana de sensibilidade em relação a essas coisas invisíveis vinda de outras pessoas, ou seja, eu não acho que nada disso seja magia, que nada disso seja... Eu acho que são técnicas antiquíssimas da humanidade para distrair a gente, conseguir fazer a gente ter uma sensibilidade maior para ler o campo dos outros e a nossa própria estrutura inconsciente, porque esse mundo da linguagem é uma invenção humana, né? Antes da gente inventar a linguagem escrita, que modificou o nosso cérebro, era tudo imagem e sentimento, uma sobreposição de imagens que geravam sentimentos o tempo todo. Então eu acho que anda em paralelo, a gente ter a habilidade, a capacidade, a prática cotidiana de continuar com essa forma de pensar e de sentir ligada ao mundo inconsciente, não é paradoxal a uma compreensão de mundo que acredita piamente na estrutura científica e prática e do mundo telúrico tangível, sabe? Já que você está tocando esses assuntos, a gente passou no bloco inicial, eu falei da pandemia, você falou que começou o trabalho na pandemia, que foi muito, muito difícil para você, está sendo difícil também. Agora, como é que você vê esse momento assim, as doenças e tal, como é que você lidou com isso pessoalmente? Porque é uma coisa que muita gente também coloca como uma provação que nós estamos passando por esse momento. Você enxerga assim também ou não? Esse momento, você teve algum problema de saúde, a família, ou passou numa boa esses momentos? Eu passei porque eu tenho a sorte de conseguir trabalhar de dentro de casa, né? Certo. E eu fui muito cuidadosa a pandemia toda, até porque eu não parei de ver o Jorge, né? E o Jorge tem 81 anos com comorbidades. E foi uma coisa importante para a sanidade de ambos e de poder estar convivendo ali, não ficar totalmente fechado, né? Então eu tive um cuidado muito grande, eu não peguei, pelo menos não que eu saiba, eu tomei minhas vacinas. E acho que você falou ali, não sabe se abriu, né? Se as coisas vão estar podendo voltar e tal. Eu espero que sim, eu espero que a gente se adapte, que a gente aprenda uma prática higiênica coletiva que nos permita ter mais flexibilidade para lidar com essas ondas que eu acho que não vão acabar agora, nem com esse vírus. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver mesmo. E estava escrito isso já nas estrelas, essa história toda que a gente Olha, tá isso é passando hoje? muito interessante. Isso aí foi muito interessante. Eu lembro quando a pandemia fechou tudo. Os clientes que eu tinha atendido um pouco antes, feito previsões, porque eu tenho muito cliente que me procura todo mês para fazer previsão do mês com astrologia. Olha. E tarô.
Então, as pessoas me ligando para contar como aquilo tinha entrado naquela previsão, porque assim, a astrologia, ela não é algo que vá fazer uma previsão, pelo menos para mim, tá? Eu trabalho com uma astrologia evolutiva, eu não acredito que o futuro esteja escrito. Eu acredito que o futuro se faz à medida que a gente vai fazendo escolhas. As escolhas vão desdobrando nos futuros que a gente pode ter. Mas os símbolos, a gente vai viver essas ondas vibracionais. Como exatamente que aquele símbolo vai aparecer na nossa frente, a gente não sabe. Mas esse Netuno em Peixes é um Netuno muito, muito importante para contágio, né? E agora Júpiter aumenta tudo. Júpiter entrou em Peixes também, voltamos a nos fechar dentro de casa. Vamos ver. Agora, nunca dá para saber exatamente como é que vai ser aquilo. O mesmo trânsito que pode matar uma pessoa, pode fazer, na verdade, ela casar, porque é um renascimento muito grande. Ou seja, não é sobre fatos. Isso aí, essa visão de tentar... A astrologia ela não funciona porque ela não consegue adivinhar. Porque não é sobre adivinho, não é sobre adivinhar exatamente, mas é sobre sacar os momentos. Então, dependendo de cada pessoa, porque aí vem para o pessoal, a pandemia trouxe experiências, vivências. Então, a nível individual, ela ficou muito clara nas trocas, nas previsões, nas consultas, né? E vai se desdobrando. Teve gente que a pandemia veio e não mudou nada na vida da pessoa. Verdade, verdade. E teve gente que mudou saindo. tudo. E teve gente que mudou tudo. Perdeu tudo. Nós fizemos uma enquete, Cecília, até o ano passado, né, o fim do ano passado, nos 2 anos de pandemia, com todos os artistas, mais de 430 que entrevistamos no programa aqui, e aí tinha aquele que ficou deprimido, muitos ficaram deprimidos, aqueles que ficaram hiperativos, aqueles que ficaram perdidos, aqueles que mudaram a vida deles, repensaram a vida, saíram, fizeram um movimento migratório, sair, voltar para as suas origens. Tem várias questões, acho que dá para fazer até... Tem uma sugestão aqui do meu filho, fazer pegar todos os depoimentos dos artistas, cada um teve uma sensação, né, com a pandemia. Muitos produziram, muitos, né, aqueles que ficaram inicialmente deprimidos, começaram a produzir, fazer lives, fazer parcerias, gravando, parará, papapá, e outros que não conseguiram sair fazer nada. Tem gente que não consegue lidar com esse mundo virtual, então, que não gosta. Então, teve de tudo, como você está falando, e é curioso entender isso, né? Que as pessoas... Tem gente que não vai mudar nada. Por exemplo, a gente colocou aqui como uma questão que me comoveu muito no início e até agora, até hoje me comove, é a turma que tem sido solidária com os outros artistas, com dificuldades, a turma da luz, a turma do áudio, essa turma que não teve trabalho, parou o trabalho, a turma que fazia show, produzia shows, né, que teve seu trabalho interrompido. Então, ações de solidariedade lindas aconteceram, né, movimentos nesse sentido. Agora, os que não eram solidários continuam não sendo solidários. Nossa, é muito cachorro grande não sendo solidário. Assim, as histórias são inacreditáveis. Assim. Muita gente se sensibilizou com o momento, e outros que, tudo bem, tal, deixa eu me virar aqui, vou me cuidar. Pessoas que nunca se sensibilizaram antes não vão se sensibilizar agora, né? Então, até uns psiquiatras que a gente entrevistou aqui falaram isso, que não é porque o cara, por causa da pandemia, ele vai ser mais solidário. Se não vai ser nunca. Então, exatamente. É uma experiência que vai ficar marcada para nossas vidas sempre, né? Esse momento. Para os artistas, então, os métodos de repensar e de reimaginar toda a carreira, né, ficaram claros para muitos deles, né? Como podiam se virar e tal. Muitos foram muito criativos, né? A maioria é muito criativa, né? Nesse momento, né? Momento de crise, começa a criar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Foi bem legal também. Isso é legal, claro, e foi um momento também que a gente pode até agora, e que eu acho que a gente ainda precisa de fazer isso muito, de ter um afastamento para compreensão maior do que é o mercado fonográfico, como é que foi construído, como está sendo desconstruído e como será reconstruído, sabe? Isso é um papel, isso é muito importante para nós que estamos ali através do nosso fazer musical, reconstruindo esse mercado, que a gente tenha consciência. Porque é um mercado
piramidal, é um mercado de pirâmide mesmo. Você tem pouquíssima gente ganhando muita grana, muita grana, uma grana surreal, e você tem uma galera enorme pagando para trabalhar. E no meio dessa pirâmide você tem um bando de artistas ali se equilibrando, mantendo aquela estrutura toda e segurando o que está em cima, empurrando para baixo o que está embaixo. E se a gente não tiver essa análise, essa busca de conhecimento, de percepção, a gente não vai conseguir buscar saídas, nem conseguir ter uma prática ética, porque é uma estrutura também que entre os músicos há um costume muito pouco solidário, muito pouco... Não é nem solidário, a gente não precisava nem de solidariedade, precisava mais de realmente isso, ética e que as coisas sejam feitas com respeito, com pagamentos honestos. Isso vale todos, para todos, lá dos caras lá do alto até os pequenininhos. Fundamental. Tá bom. Vamos ouvir mais duas. Eu gosto do papo, depois a gente vai encaixando as músicas. Agora vamos ouvir O Relógio Quebrou e Ressurreições. O Relógio Quebrou, na sequência Ressurreições. Ressurreições tem até um clipe, né? Que eu tenho aqui. O pessoal daqui do YouTube vai poder ver o clipe da Cecília fazendo uma performance na música também, que está bem legal. Então, fale um pouquinho das duas. O Relógio Quebrou e Ressurreições. São músicas que eu também quis fazer pensando em ter um show legal, né, para a galera poder dançar. Eu acho que o comentário mais interessante agora para fazer sobre essas duas é, na verdade, sobre Ressurreições, porque Ressurreições traz o título do álbum, né, Só o Amor Pode Matar o Medo, é o refrão, e é uma prova do que é construir alguma coisa durante a pandemia. Esse clipe foi um clipe feito numa garagem, só eu com um pano preto atrás e uma câmera na minha frente, o Daniel Lobo, que é o diretor, produtor, fez tudo, né? Então foi tudo feito dessa forma. O meu outro clipe também, Esquadrão da Morte, toda a minha participação foi sozinha, num canto, para não ter grandes problemas. Legal. E esse clipe a gente vai ver, para quem estiver acompanhando com a gente aqui no YouTube, a gente vai assistir o Ressurreições, né? E é inevitável também perguntar, porque você tem várias tatuagens aqui, e você mostra no clipe, obviamente, né? E fala um pouquinho dessas tatuagens no seu corpo, que você mostra nesse clipe Ressurreições. Eu adoro tatuagem, eu sempre fui fissurada por tatuagem, desde pequenininha. Meus pais tiveram que me segurar assim muito para eu fazer tatuagem só com 18 anos. Essa eu imagino. Segura a menina. Segura, amarra na cama. Então eu adoro. E todas as minhas tatuagens são muito místicas, cheias de símbolos, tem muita coisa de orixás, tem muitas coisas assim. Então é tudo bruxaria, tudo teatralidade séria de misticismo, como diria o Jorge Malten. E tem várias tatuagens que o Jorge fez. Eu gosto muito de pedir para meus amigos desenham na pele. O Jorge fez umas assim, ele mesmo fez, o tatuador fez por cima, tem o caos, tem muita coisa aqui. Então são marcas da vida, eu me divirto. E então, esse clipe, só fazer mais um comentário sobre ele, esse clipe, ele na verdade ia ser só um teaser, virou um clipe porque o Daniel, que é o diretor, foi curtindo muito essa coisa de botar os filmes no meio, mas ia ser a ideia do teaser era o seguinte, fazer uma coisa inspirada no que o Jorge fazia nos anos 70, que era assim, fazer Tai Chi Chuan. Então ele fazia Tai Chi Chuan sem blusa, durante os shows, durante não sei o que, eu pratico Tai Chi Chuan também, adoro. Então o clipe, a ideia era essa, eu fazendo Tai Chi Chuan de costas e tal, fazendo os movimentos e as tatuagens, né, que ficam interessantes com os movimentos do Tai Chi. E virou isso, virou um clipão. Também tem os filmes também, né? Filmes de arquivo, Nosferatu e vários clássicos do cinema que estão lá nesse clipe, né? E o Jorge ainda continua andando nu pelo país aí? Ele continua com esse hábito? Porque não, ele agora tá conhecido esse hábito. Inclusive, a Mora Maltin, a filha dele, que eu vi uma entrevista dela, que aliás é uma excelente diretora de televisão, né? Muito competente na área e tal. Então ela estava contando a convivência dela com o pai, né? O pai, Jorge Maltin, né? Como é que era? Falei, era meio esquisito, que ele andava peladão para lá e para cá, via minha amiga, eu não sabia como fazer minhas amigas aparecerem, ele estava andando peladão para lá e para cá e tal. Então, por isso que eu pergunto, você convive com ele, então... Né? Não, o Jorge, ele tá mais... Agora, ele tá mais quietinho. Ele tá mais careta, mas assim,
continua sendo uma alma muito mais livre do que a gente está acostumada nesse mundo, né? Esse mundo que acha que... Por exemplo, eu lancei esse disco, virou uma... Esse clipe... A única coisa que as pessoas me perguntavam era isso: você tá sem camisa, você tá sem blusa, você tá sem blusa, não tem nada de erótico, não tem nada de erótico. Eu tava fazendo Tai Chi Chuan, sabe assim, que nem um cara faria, não teria problema nenhum. Então é um mundo que se liga muito nisso, e o Jorge é existencialista, dos anos 70, aquela cabeça dos anos 60, anos 70 de liberdade sexual, liberdade do corpo e tudo mais. Então ele continua igual, mas um senhor mais... Ele tá botando os shorts. Tá botando os shorts. Vem visita, ele pode tá botando os shorts, sabe? Tá um pouquinho mais comportado. Então vamos ouvir então agora na sequência o Relógio Quebrou, na sequência Ressurreições, que também tem o clipe que vocês vão acompanhar pelo YouTube e vão ouvir essas duas canções muito legais. Roda! O relógio quebrou e o ponteiro parou em cima da meia-noite, em cima do meio-dia. Tanto faz porque depois de um vem o dois e vem o três e vem o quatro. Eu fico olhando aquele rato saindo do buraco do meu quarto. Ai, você de bonezinho caiu do lado, fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Greta Garbo e seu jeitinho de baby hippie. Eu fico todo alucinado. Sacou o meu recado? O relógio quebrou e o ponteiro parou em cima da meia-noite, em cima do meio-dia. E tanto faz porque depois de um vem o dois e vem o três e vem o quatro. Eu fico olhando aquele rato saindo do buraco do meu quarto. Ai, você de bonezinho caiu do lado, fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Gal Costa e seu jeitinho de baby hippie. Eu fico toda alucinado. Sacou o meu recado? Assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Digue, 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 digue. Digue, 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 digue. Já nem um dia em que te vi domando um bando de leões, domando aquelas feras, conquistando os corações, dizendo que o amor nunca morre porque tem ressurreições. Digue, 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 digue. Digue, 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 digue. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor pode matar
pode matar o medo. Você foi pela estrada assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Te amei no dia em que te vi, domando um bando de leões, domando aquelas feras, conquistando os corações, dizendo que o amor nunca morre porque tem ressurreições. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor pode matar o medo. 7.000 quartos secretos guardam um segredo. Só o amor pode matar o medo. Foi reencontrada o quê? A eternidade. Ela é o mar misturado ao sol. De volta com a Cecília Beraba no Rio de Janeiro. Ela está falando do disco Só o Amor Pode Matar o Medo, com canções do Jorge Maltner. E foi fácil levantar todo esse repertório, porque você já, como eu falei no começo, é uma especialista e tal. Qual foi o critério, o conceito das músicas? Você ia conversando com ele, vou botar essa, ou você, eu gosto dessa. Como é que rolou? Porque tem uma série de canções aqui, a gente está ouvindo algumas só, né? Nós vamos ouvir 8 aqui no programa, mas como é que foi esse processo do repertório aí? Eu poderia gravar 60 discos tocando Jorge Maltner, com temáticas diferentes, sabe assim? Mas nesse especificamente, primeiro eu achei que eu ia fazer um disco baseado nos shows que eu fazia cantando Jorge Maltner. Uhum. Aí na hora que eu comecei a gravar, eu fui mudando de ideia, fui querendo fazer um disco diferente, eu fui querendo buscar as canções que eu poderia brincar mais na produção. E isso significa as músicas que têm mais surpresa poética, aquelas coisas inusitadas. Menino carnavalesco, menino grotesco, que tem os lábios inchados de tanto apanhar do papai. Olha que imagem, né? Eu fui buscando essas imagens maltnerianas, Olhar Bestial, O Relógio Quebrou. Então eu queria as músicas com imagens poéticas muito fortes. E eu comecei à medida que eu fui escolhendo o repertório, eu fui percebendo essa ligação entre uma e outra de todas tratarem do amor romântico, que é algo que o Jorge, aliás, trabalha muito. Então, as outras que foram entrando, eu fui buscando isso, buscando o olhar romântico maltneriano, que é muito interessante, muito livre, mas muito afetuoso. Isso, cheio de imagens interessantíssimas, diferentes. E você não quis, por exemplo, botar um clássico Maracatu Atômico, por exemplo? Essa não era uma já foi muito tocado, né? Eu queria mostrar o Jorge que as pessoas não conhecem tanto. O Jorge é um artista imenso, mas ele tem uma discografia muito grande, muito pouco... Inclusive, assim, tem vários discos do Jorge que não estão nas plataformas digitais. E fora de catálogo, verdade. Eu sou testemunha aqui, que eu fui pesquisar uma vez o material dele e não tem disponível. Não tem. Ou a gente difícil. Tem o vinil lá anterior, ou é difícil mesmo. Né? Os livros também. Os livros são difíceis de você encontrar. São livros com um tempo de leitura que hoje em dia as pessoas não estão tendo mais nem cérebro para conseguir, porque é tanto estímulo o tempo todo que sentar para ler um negócio muito grande, as pessoas estão tendo dificuldades e tal. Então, para mim, que conheço bem, que gosto muito, que acredito muito nessa palavra, eu queria trazer
sugestões de coisas que não fossem tão exploradas para as pessoas irem atrás também, irem atrás. Eu gosto muito quando as pessoas me dizem, pô, eu ouvi seu disco e depois eu fui ouvir as versões do Jorge, muito interessante a diferença. Então é um trabalho que eu tenho essa... Eu não acho que precise de mim para nada, para nenhuma propaganda do Maltner. O Maltner é grande por ele mesmo. Mas a minha contribuição é um pouco essa parte do Jorge que não é tão acessível assim. Pelo menos era a minha intenção. Esse foi o critério que você tem. Agora, você é compositora também. E como é que é o seu trabalho? Você está deixando um pouco de lado para lançar esse trabalho só com obras do Jorge? Vai voltar? O que você está planejando? O meu primeiro disco, que só tem um ano que eu lancei, menos de um ano, em março faz um ano, né? Mas essa é outra questão. Na pandemia, o tempo para nós muda um pouco, né? A gente fala tempo. Para mim, faz 200 anos ali que teve a pandemia. Totalmente. Muito louco isso, né? Mas esse meu primeiro disco é todo composto por mim, né? São letras do Jorge, mas composições minhas. Eu confesso que agora, esse ano, o último ano principalmente, está muito difícil para mim parar para compor, porque é tanto trabalho. E esse negócio de produzir é um mergulho também, que é um tipo de composição. Apesar da gente ter, não compor, não é, tá bom, eu vou modificar o que eu falei. Não é um tipo de composição, mas é um tipo de experiência criativa musical também muito, muito rica, né? Então, mas agora eu tenho pensado muito nisso. A intérprete incorpora a música. Ela é parceira também na música. Não e deixa a produção, ser, né? A intérprete e a questão de fazer a produção, montar essa galera e tal, montar esse pedir. Porque a estrutura das músicas todas foi eu que montei, né? Eu tocava em casa e pegava, levava para eu gravava em cima, eu editava o take, pegava o outro. Então é um processo também muito, muito rico criativamente. Agora, eu tenho pensado muito nisso, porque eu mergulhei muito nessa oportunidade de conviver com o Jorge. É o meu ídolo, né? Tem gente que ama a Anitta, tem gente que adora a Madonna, o meu era o Jorge Mal, né? Então eu mergulhei com muita, muita vontade, como eu mergulho em tudo na minha vida. E hoje em dia, depois que eu lancei o disco, me veio um pouco disso, né? Tá bom, que tem o Além Mar e tem o meu Além Maltner. O que será meu Além Maltner? Eu não sei. Eu ia perguntar exatamente isso. Como você falou que ainda está fresco aí o primeiro trabalho, que por conta da pandemia, que nem deu para divulgar ainda, né? Que é o Eterno Meio-Dia, né? As parcerias com o Jorge Maltner, que ele ainda está fresco. Por isso que eu perguntei se você vai pintar outras parcerias e outros projetos além Maltner. Além Maltner. Mas eu acho que agora tem que viver isso aí, né? Viver o que esses... Porque não adianta só a gente fazer, tem que colher um pouco. E eu fiz muito em muito pouco tempo, então eu vou deixar ver esses projetos desenrolarem. E como tudo na minha vida, não tenho dúvida que as coisas vão, através da pulsão do desejo, do que me fascina, eu vou naturalmente me jogando em outras aventuras. Enfim, e também se eu quiser falar mais de Maltner, eu vou falar, porque como a gente estava falando, eu tenho liberdade, sou eu que pago, então... Não, mas o legal também é que eu acho que você deve estar ansiosa, imagina, você diga lá, não sei, o seu sentimento, de fazer uma coisa ao vivo também, né? Porque é legal lançar, é muito legal lançar, é um disco, lançou o Eterno Meio-Dia, agora está lançando o Só o Amor Pode Matar o Medo, é muito legal, lança o clipe, é bacana, as pessoas repercute, as pessoas gostam e tal, mas o show ao vivo é uma coisa que... Né? Show ao vivo e estúdio não tem preço para o músico que gosta, né? Eu gosto muito do meu ofício. Eu sou tarada no que eu faço, eu adoro isso. Eu adoro a convivência com os outros instrumentistas, eu adoro os desafios da minha profissão. Eu adoro esse disco, por exemplo, é um disco desafiador vocalmente. É um disco com muita coisa assim, estilística pequena, inspirações fonatórias, gritos e coisas do gênero, assim. E eu adoro isso, eu adoro mergulhar nessas coisas e gosto muito de fazer isso com companheiros. Fazer sozinha é gostoso, mas é bom estar no mundo e estar trocando com as pessoas e estar construindo a carreira, né? Porque a gente sozinha no MUC, não sei até quanto a gente consegue fazer disso
né? Algo sólido. Tem que fazer junto, é mais gostoso, né? Como dizem. E o show ao vivo você já está planejando para o próximo semestre, aí a partir de abril, primeiro semestre, segundo? Você está cautelosa? Como é que você está se organizando assim? Fala, vou fazer, Olha vou só, marcar. Vou marcar, se não rolar, não vou marcar. Como é que você está fazendo? Vem aqui para São Paulo, pergunto eu. Enfim. Espero que sim. O negócio é o seguinte, eu não tenho condição de eu mesma produzir meus shows, sabe? Então eu tô num período de, cara, tentar fechar parceria para me ajudarem a me vender, porque eu não sei fazer isso. Nunca vendi show de ninguém. E eu queria fazer show sozinha, eu consigo marcar. Show sozinha, eu mais um, consigo marcar, consigo bancar, consigo fazer. Porque você tem que pagar os músicos, você tem que ensaiar, você tem que fazer um monte de coisa. Agora, show com banda, que é o que eu gostaria de fazer com esse disco, que é um disco que eu acho que pode dar um showzão com banda, eu não consigo produzir sozinha. Então, o que eu fiz foi me inscrever em todos os editais possíveis, trocar todas as bolas possíveis e ver o que vai rolar, sabe? Assim, agora é muito difícil, porque as pessoas estão muito cautelosas e, cara, quando você vai abrindo aos poucos, quem vai ter preferência de passagem é quem já tem uma estrutura, quem já faz isso há muito tempo. São shows que já se conhecem muito bem, né? Então eu vou tentando. Agora mesmo, no dia do lançamento... Você vai ter que montar uma estrutura, tô entendendo? É isso mesmo? Não, eu vou ter que conseguir parcerias que vendam meu show, né? Porque eu sozinha não consigo vender, não consigo montar uma estrutura. Então, e agora, por exemplo, na sexta-feira que eu lancei o disco, eu ia fazer uma participação no show do Jorge Israel, que participou do disco, mas foi cancelado. Então, tudo assim. Agora eu não aguento mais fazer live. Eu não aguento mais fazer live, eu não aguento mais fazer essas coisas assim, sabe? Assim, tem que botar cara, eu tô exausta. Então, eu agora vou investir na tentativa de conseguir uma galera que me ajude aí a botar um showzão e voltar pra pista quando tudo abrir, lógico. Beleza. Agora, esses dois discos que eu citei, o Eterno Meio-Dia e o Só o Amor Pode Matar o Medo, eles tiveram patrocínio ou foi tudo... Não. Produção Cecília Beraba, etc? Todos astros. Os astros, as aulas. Tem que fazer loucura. Por isso que eu te falei, é uma doença psiquiátrica. É você trabalhar para pagar músico, trabalha para pagar músico. Eu faço um mapa, pago guitarra, faço um mapa, pago... É uma doença psiquiátrica mesmo, uma coisa de maluco. A pessoa tudo que tem, tudo que não tem, investe numa parada que não tem retorno nenhum, cara. Para você fazer R$150 no Spotify, você tem que tocar 40 mil vezes. A música que mais tocou minha tem 9 mil, 8 mil e tanto. Imagina, é nada. Fazendo o mapa astral para garantir a produção, não é fácil. E dando aula também, que você dá aula também, né? Dando aula, mas dar aula também é muito difícil. Dar aula de música também é algo muito difícil para você estruturar a vida, sabe assim? Alunos, chega janeiro, todo mundo viaja. Então não é simples assim, na pandemia. Eu dou aula de canto, cara. Dar aula de canto online é surreal, sabe? Canto é físico, canto é outra coisa. Então, assim, realmente o que segura a pemba é a astrologia, tarô, são essas coisas. Que aí também ninguém parou, né? Ninguém parou de querer consultar todo mundo catando uma cartomante. Mas curioso, aumentou essa demanda? Aumentou. Que as pessoas ficam a pandemia saber, toda. Será que eu vou sobreviver à pandemia? Eu sou o signo de tal. O que eu faço? Nasci, será que eu vou sobreviver? O que eu posso fazer? Não é nem se eu vou sobreviver. O que eu posso fazer? Como é que eu estou me virando? O que a gente, mergulhando na sua identidade, na sua personalidade aqui, a gente consegue trazer de saídas, de ferramentas? Então é muito interessante. São mergulhos muito legais e que trazem insights muito, muito bons. Mas deve ser muito legal prático. Isso que você faz, porque você mexe com a sensibilidade das pessoas, né? Direto, através do mapa astral. E a música também, você mexe. Tem um paralelo aí, completo. Total, é a mesma coisa. Ligação é diferente, mas é a mesma coisa. É diferente, é a mesma coisa. Você falou lá no En Passant, você falou do teu trabalho que fazia cantora de barzinho, ia para todos os cantos cantar e tal, mas você não falou das suas referências como intérprete musicais. Claro, Jorge Maltner é o tempo todo o seu ídolo, que você trabalha com ele, que deve ser um privilégio trabalhar com o ídolo, né? Isso é maravilhoso. Mas, do ponto de vista de intérprete, de outras figuras da canção, da composição, que te inspiram, quem são? Eu tenho duas cantoras que eu sou
pirada desde menina. Uma delas, que foram minhas maiores influências vocais, assim. Uma delas é a Anita O'Day, que é uma cantora de jazz de Chicago, maravilhosa, e eu adoro. Ela tinha uma inteligência rítmica muito especial, muito interessante. E a outra cantora que aí é imensa para mim é a Elza Soares. A Elza Soares, eu me apaixonei pela Elza, eu tinha 11 anos. Foi quando saiu do cóccix até o pescoço. E eu, como já falei aqui, quando eu mergulho numa coisa, eu mergulho de cabeça, não fica nem o pé de fora. Eu sou mega apaixonada pelas coisas que me apaixonam. Então a Elza, quando eu me apaixonei pela Elza, eu tinha 11 anos, meus pais ficavam enlouquecidos, porque eu queria ir a todos os shows da Elza. E todo o dinheirinho que eu ganhava, eu comprava LP da Elza Soares. Então, era assim. E a Elza estava numa fase da vida, agora a Elza, depois que ela começou a fazer os discos com produção da galera de São Paulo e tal, a Elza, começou a ocupar o lugar que ela merece na música popular brasileira, né? Ela começou a ter uma estrutura. Mas antes disso, cara, era uma pauleira. Então a Elza tocava nos lugares muito pequenos quando eu tava nessa paixão pela Elza. Então eu ficava, cara, imagina, 11, 12, 13 anos, 14 anos, indo pra umas bibocas de madrugada pra show da Elza, pros lugares pequenos, cheia de LP na mão pra Elza autografar. Então a minha adolescência toda foi com uma paixão pela obra da Elza, principalmente a obra dos anos 70 da Elza. Então é uma influência vocal muito grande, não se escuta na minha voz, porque a gente tem timbres completamente diferentes, mas sem sombra de dúvida, e a Elza tem uma inteligência vocal, uma sagacidade, ela é brilhante, mas ela também sempre teve um brilhantismo na escolha de repertório, na escolha dos profissionais com que ela trabalhava. Então são discos com produções que me interessam muito. Hoje em dia eu vejo que aquilo que brota naturalmente em termos de sons da minha cabeça tem muita influência do trabalho dela, principalmente esse, a partir dos anos 70. Ela sempre foi assim, nesses shows menores, pelo menos que eu acompanhei, ela sempre trazia um violonista novinho, que, ela investia no cara ali, botava o cara para produzir show, sabe assim? Então ela sempre teve uma cabeça, e sem contar que ela sempre teve uma consciência social que é muito genial. Muito genial. A Elza compôs pouca coisa, né? Tem pouca música que a Elza compôs, ela é uma intérprete mesmo. Os papos da Elza sempre foram muito retos, muito exatos, muito ricos, ela é brilhante. Isso é uma coisa para mim muito importante também, seja na Elza, no Jorge, essa cabeça humana, essa música que tem que de alguma forma é produtiva. E o Jorge também, eu vou dar um exemplo para você, o Jorge todo dia está escrevendo poesia. Não parou, todo dia. Não parou. No último disco que eu fiz, que é de parcerias nossas, tem pelo menos 2 canções que a gente fez durante a pandemia. Como o disco foi interrompido, eu comecei a gravar o disco, não tinha pandemia, mas foi interrompido pela pandemia, deu tempo de incluir algumas coisas que a gente foi fazendo depois. Legal. Então não dá para parar, não. Senão e das compositoras ou compositores? Você não citou? Citou a Anita O'Day e a Elza Soares? De voz, né? E compositoras que te inspiram? Olha, eu na verdade, deixa eu te falar, assim, de composição não me veio nada, mas me deu vontade de falar de umas artistas contemporâneas agora, que eu gosto muito do trabalho. Compositora, por exemplo, a Karina Burr. A Karina Burr, eu adoro o trabalho da Karina. Acho a Karina incrível, inclusive as músicas que o Regis Damasceno toca no disco, eu chamei o Regis porque eu conheci através do trabalho que ele tem com a Karina Burr. Eu acho ela incrível. Socorro Lira, que é uma mulher paraibana, mas que mora aí em São Paulo, que é uma grande compositora, incrível. Eu gosto muito do trabalho da Patrícia Bastos, que não é compositora, mas ela é importantíssima, porque ela traz uns compositores que seriam muito difíceis de chegarem na gente, e com uma qualidade vocal impecável, uma coisa... O Dante Ozzetti faz um trabalho lindo com ela. Então são pessoas que enriquecem muito, né? Todo mundo já passou por aqui, aliás, só está faltando...
Só tá faltando você vir aqui no estúdio. Todas as pessoas que você pode. Então maravilhoso. Legal. Bacana saber tudo isso, né? E é só para agora dar o serviço aqui, esses trabalhos, os dois trabalhos, o Eterno Meio-Dia e o Só o Amor Pode Matar o Medo, tá todo disponível na Spotify da vida, essas tranqueiras todas aí, Deezer, tudo, gente, tudo de graça, tudo fácil. Põe Cecília Beraba, que vocês vão ter. Se vocês quiserem o arquivo, vocês me mandem e-mail que eu mando, tá tudo ali, ó, tudo solto. Como é que faz para entrar em contato com você? Qual o caminho mais fácil? Olha só, Instagram, Cecília Beraba, Facebook, meu e-mail é cecilialberaba@gmail.com. E é isso aí, me achar é fácil, falar comigo é fácil, eu respondo todo mundo, como eu disse, eu sou geminiana, eu adoro trocar ideia, adoro Podemos ouvir, pedir adoro falar. também mapa astral através do e-mail, tranquilo? Não, você pode marcar uma consulta comigo, pedir mapa astral não dá, né? Marcar uma consulta eu sou ignorante. Marcar consultas, aulas de voz, também de canto. Também. Tudo disponível. E todos os trabalhos estão disponíveis nas plataformas de streaming, que é muito importante. Nós falamos lá, que você falou até, né? Que hoje a gente tem o dilema das redes, né? Como existe aquele documentário que fala que o artista tem que estar na rede por uma imposição do mercado, mas ao mesmo tempo, e eu falo da questão financeira, basicamente. A retribuição, né? O retorno, a contrapartida é muito pequena financeiramente. Tem jeito de sair? Você já conversou com o Jorge Maltner sobre isso, ele que tem tanta experiência nessa história. Tem jeito de sair dessa sinuca? Que nós somos obrigados, somos reféns dessas redes? Como é que você se sente? Olha, eu me sinto faltando um pedaço desse quebra-cabeça. Na hora que a gente puder voltar a show, eu conseguirei entender mais ou menos um pouco melhor o tamanho das coisas. Agora a gente está ultra dependente disso, né? Ultra preso a isso. Mas honestamente, eu acho que assim, não tem condição disso continuar da forma que está. Na minha interpretação, as gravadoras faliram. Não foi porque o MP3 apareceu. As gravadoras faliram porque era um sistema insustentável. Como eu te falei, é um sistema de pirâmide. Um sistema insustentável onde os artistas ficam sobrecarregados, onde você tem um ganho financeiro muito grande e uma falta de investimento. Cara, às vezes você pega assim, eu fico chocada com isso, os caras às vezes resolvem, vou abrir uma casa de show. Aí pega um investimento enorme, pega rios de dinheiro, monta uma casa de show e o som é um lixo. A cozinha é ótima, a parede é linda, assinada por um design, o som é um lixo. Então, assim, há uma falta de paixão pela questão que deveria ser o ponto máximo de importância, que é a poesia, a música, a técnica do negócio, o som e tudo mais. E há uma ganância muito além do que seria, sabe assim, além do que se poderia ter para poder o negócio sustentar. Então eu acho que é insustentável. A gente existe vai também um ter monopólio, que ver saída. Não podemos deixar de dizer que tem um monopólio. Também são as mesmas gravadoras que estão dominando esse sistema de streaming, né? Total. Então eu acho que está fadado a outra falência. Os caras vão tomar um choque. Nossa, mas agora faliu. Oh, meu Deus, a internet é horrível. Não é, é horrível, vai falir porque é completamente sem condição de se estruturar. Precisa dos artistas, gente, desculpa. Não se vende nada sem música. Não se vende um sabonete sem música. É completamente irracional os artistas não estarem tendo dinheiro para pagar pão, para pagar leite dos filhos, entendeu? Não tem sentido o negócio. Tem sentido a gente pagar para trabalhar. E o mainstream, tudo bem. Aí você pode falar assim, pô, mas Cecília, o mainstream, ele é feito de repetições, é verdade, muda a ordem das palavras, mas assim, é tudo parecido, tá tudo num computador só, o cara faz sozinho aquela base, tudo bem, é outra estrutura. Mas mesmo o mainstream, ele
está sempre buscando um refresco daquilo que é alternativo, ele está sempre pegando uma coisinha ou outra. As grandes estruturas, a Rede Globo, pode ser careta até o fim, mas vai ter sempre um diretor que veio do teatro, um cara que vem para trazer o fresco, para trazer o novo, ou seja, até o enlatado precisa da gente em algum ponto. Então eu acho que enquanto eles não fizerem isso com mais organização, eles vão continuar falindo, criando uma nova maneira, ganhando, pisando, aí falindo de novo, sabe assim? Até algum momento que a gente mesmo, nós mesmos descobrirmos alguma forma de sobreviver. E falando de sobrevivência, né, nesse momento do país, como é que você vê politicamente? As políticas públicas para a música desse governo aí, do Inominável, ela desprezou, desprezou tudo, né, de educação, de música. Como é que você enxerga isso? Vê? Eu enxergo como uma... Olha, eu sempre reclamei tanto da ideia de incentivo público do jeito que era colocado. Eu sou filha de 2 jornalistas. A minha mãe é uma jornalista investigativa. Minha mãe me criou viajando o Brasil real, Brasil, assim, contra a costa do Marajó, interior do Tocantins, não sei o quê. Então eu pude viajar Maranhão, Amazônia, eu pude viajar muito desde pequena, entrevistando as pessoas e ouvindo. E como eu sempre gostei de música, enquanto ela estava lá no corre dela, eu também ia entrevistar os senhorizinhos e tal. Então eu sempre tive essa sensação que o incentivo cultural era falho, porque não chegava na fonte. Para mim, o que a gente tinha que estar preservando é o carimbó, não é o show do grande artista, são aquelas da onde a gente vai, os grandes artistas vão colher e depois conseguem cobrar ingresso. E assim, os pequenos artistas, pequenos não, porque eles são imensos, né? Mas os artistas naifes brasileiros, eles, primeiro, não sobrevivem disso, e segundo, eles têm uma generosidade que eu nunca vi. Um violeiro, um cara de tambor de mina, nunca vi um cara desses negar ensinamento. Você chega, os caras te ensinam a tocar, os caras contam histórias, os caras têm uma generosidade. Então são eles que constroem toda a riqueza da música popular brasileira. Para mim, o dinheiro público tinha que estar indo para essas pessoas viverem com mais dignidade, ensinarem, e para esses arquivos estarem salvos. Pra gente conseguir gravar essa galera, porque essa galera chega um momento que morre e não tem mais ninguém. Hoje em dia não tem sedução nenhuma, os filhos não querem mais fazer, não querem virar à noite fazendo festa de reis, não querem mais, é outro mundo. Aí é a nossa missão fazer como jornalista, ir lá, e os artistas também que têm feito isso. Mas é difícil. É difícil, os jornais também estão sem dinheiro para fazer as coisas, ninguém vai fazer isso. Na rádio aqui a gente tenta fazer, na medida do possível, fazer. Trazendo a Patrícia Basso, falando do Amapá, do som do Amapá, trazendo os artistas de fora do eixo Rio-São Paulo. A gente está tentando fazer aqui a nossa parte. Todos nós tentamos, mas assim, era uma coisa que eu acho que tinha que ser uma coisa de governo. Política pública, perfeito. Política pública. Mas assim, então você vê, eu sempre fui crítica até os governos que tinham política pública cultural, eu tinha esse pouco de crítica. Quem dirá no que a gente vive agora, né, gente? O que a gente vive agora não tem nem o que comentar. O que a gente vive agora é um desmoronamento de tudo, e para mim o que fica mais agonal, e que é o que mais me preocupa nesse momento, e que eu acho que não é óbvio, mas vai ter consequência gravíssima para a cultura, é realmente a gente saber que esses 2 anos a educação ficou num buraco. Então a gente tem a população brasileira que já tinha uma educação completamente falha, muito atrasada, mais atrasada ainda, e isso é tudo, porque sem educação a gente não tem senso crítico, sem senso crítico a gente não consegue interpretar, ouvir, valorizar, fazer, construir, produzir, nada. Então é terrível. Para além da gente conseguir ou não conseguir fazer show agora, é uma coisa que vai trazer sequelas pra gente, pra cultura, durante muitos e muitos anos, eu acho. Então vamos terminar com 2 músicas legais, muito legais, aliás. O Diamante Costurado no Umbigo, do Jorge Maltner, com a participação
do nosso ex-Kid de Abelha, não sei se ele ainda existe. Tá não, é atual, existe, atual, o Kid de Abelha existe. Desculpe. Kid de Abelha, que é o Jorge Israel, que está tocando o sax nessa música, e terminar uma que é uma parceria de Jorge Maltner, né, com Gilberto Gil, né? A Força Secreta daquela Alegria. Então vamos terminar com essas duas. Fale um pouquinho dessas duas para a gente encerrar antes do nosso abraço virtual. Diga lá. Diamante Perspectiva, que no disco é a música que vem depois, eu incluí porque eram músicas que nos shows que eu fazia as pessoas se emocionavam muito. A vibração do show para a minha gravação ficou completamente diferente, mas a intenção era essa. São músicas muito doces. O Jorge tem um afeto muito grande por essa música Diamante Costurado no Umbigo, foi feita por uma pessoa que ele gostava muito. E a Força Secreta daquela Alegria é uma gravação que o Gil canta, né, com o Jorge, né, na gravação original, e que eu acho de uma poesia muito bonita. Ele vai falando das flores e de um afeto. Então fecha um disco que é sobre o amor romântico, fecha com esse amor que é o amor que ultrapassa também os seres humanos, né? Um amor O Jorge gosta muito disso. Ele fala que os objetos têm sentimentos, os objetos têm desejos, e as plantas, então, nem se fala, e os animaizinhos nem se fala. Então é essa expansão do amor para tudo que está ao nosso redor. Que é ótimo para encerrar o programa, né? Essa mensagem do Jorge Maltner. Perfeito. Encerrando perfeitamente. Então, quero desejar a você saúde, para você, para a família toda, um abraço virtual, faz aqui um abraço virtual, faz aqui um abraço virtual, e a gente se encontra aqui no estúdio em São Paulo, né? Para lançar esse trabalho seu, Cecília. Prazer em ouvir o seu trabalho, parabéns. Obrigada. Vamos ficar com o Diamante Costurado no Umbigo e a Força Secreta daquela Alegria. Essas duas músicas, ouvindo uma parte do disco, não dá para ouvir inteiro, mas conseguimos ouvir 8 canções do disco. Muito obrigada e até a próxima, Cecília. Estamos aguardando você aqui. Obrigada, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Você que não vem, onde está você que não tem? Será que se escondeu atrás de uma nuvem? O chão que eu piso é o próprio paraíso. Quando você está comigo, por essas noites de veludo, toda a cidade adormece e se esquece de tudo. Do resto eu não digo, pro resto eu nem ligo, porque uma pessoa joia a mesma coisa rara, como alguém que tem um diamante costurado no umbigo. Onde está você que não vem? Onde está você que não tem? Será que se escondeu atrás de uma nuvem? O chão que eu piso é o próprio paraíso. Quando você está comigo, por essas noites de veludo, toda a cidade adormece e se esquece de tudo. Do
festa. Eu não digo pro resto, eu nem ligo, porque uma pessoa joia mesmo é coisa rara, como alguém que tem um diamante costurado no umbigo. Porque uma pessoa joia mesmo é coisa rara, como alguém que tem um diamante costurado no umbigo. Porque uma pessoa joia mesmo é coisa rara, como alguém que tem um diamante costurado no umbigo. Que oseira bonita, que me olha tão aflita. Ah, que oseira bonita, que me olha tão aflita pela chuva que não vem. Quando pego o regador, ela me olha com amor. Sabe o que lhe convém? Sabe o que lhe convém? Que oseira bonita, que me olha tão aflita. Ah, que oseira bonita, que me olha tão aflita pela chuva que não vem. Quando pego o regador, ela me olha com amor. Sabe o que lhe convém? Sabe o que lhe convém? Às vezes fala ao acaso com a samambaia de um vaso, por cima da janela olhando a baia. Por cima da janela olhando a baia. Usamos telepatia. Falamos da vida, sobre os amores das flores e da força secreta daquela alegria. Que oseira bonita, que me olha tão aflita. Ah, que oseira bonita, que me olha tão aflita pela chuva que não vem. Quando pego o regador, ela me olha com amor. Sabe o que lhe convém? Sabe o que lhe convém? Às vezes fala ao acaso com a samambaia de um vaso, por cima da janela olhando a baia. Por cima da janela olhando a baia. Usamos telepatia. Falamos da vida, sobre os amores das flores e da força secreta daquela alegria. Que oseira bonita, que me olha tão aflita. Ah, que oseira bonita, que me olha tão aflita pela chuva que não vem.
Quando pego o regalo, ela me olha com amor. Sabe o que lhe convém? Sabe o que lhe convém? Que roseira bonita, que roseira bonita.